Vamos lá, galera. Vamos continuar nosso trabalho, vamos continuar falando de princípios de direito penal. Bloco passado eu comecei trazendo para você conceito de princípio, trouxe a diferença entre princípio e regra, e falei dos princípios da legalidade, falei do princípio da reserva legal, e falei também do princípio da anterioridade. Só que agora eu quero dar continuidade à temática do princípio da legalidade, falando de seus desdobramentos. Isso é importante, gente, nada mais, nada menos, porque isso é temática de prova ou de alternativa de questão. Observe que o examinador pode perguntar para você sobre os princípios do direito penal, assinar a alternativa correta, e dentro de uma dessas alternativas, vira exatamente o que a gente vai trabalhar agora, que são os desdobramentos do princípio da legalidade. Quais são as peculiaridades que a lei penal deve ter e quais são as consequências disso. Fechado? Já bebeu sua água? Já bebeu seu café? Vambora trabalhar? Primeira vinculação, primeiro desdobramento, gente, a lei penal deve ser escrita. Aqui vamos trabalhar na temática dos costumes em sede penal. Observe, gente, que quando nós trabalhamos com costume nada mais é do que uma prática reiterada de uma determinada comunidade que acaba virando um hábito que é respeitado por aquelas pessoas que residem na comunidade. O grande da questão, galera, para você entender de modo direto, é que é vedado o costume incriminador em sede de direito penal. Ou seja, um costume ele pode criar uma infração penal? De modo algum, não pode. Veda-se o direito consuetudinário incriminador, anota essa expressão, veda-se o direito consuetudinário incriminador, de modo que não pode um costume criar uma infração penal, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pode um costume revogar uma infração penal? Tampouco. Não é possível nem se criar, nem se revogar uma infração penal através de um costume. Fechado? Sobre isso, gente, a gente vai trabalhar de um modo um pouco mais específico quando falarmos sobre o princípio da adequação social. Fechado? Primeiro tópico, a lei penal deve ser escrita, vedando-se o direito consuetudinário incriminador. Fechado? Primeira informação para você. Segunda informação, a lei penal deve ser estrita. O que isso significa dizer? Ora, quando estivermos tratando no direito penal, se existe uma determinada situação a ser tratada pelo direito penal, deve existir uma lei específica para aquilo. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente precisa trabalhar com a temática da analogia na seara penal. O que é analogia? A analogia nada mais é do que uma forma de integração do direito, em que, em um caso concreto, caso o juiz perceba que não existe uma lei específica a ser aplicada, ele aplica uma lei específica para um caso semelhante, para um caso análogo. Tudo bem, Levi, eu já entendi. Mas como é que funciona a analogia em sede penal? Gente, deixe bem claro em suas anotações que veda-se a analogia in malam partem, ou seja, veda-se a analogia em prejuízo do agente. Assim sendo, se não existir uma lei específica a ser aplicada ao caso penal, não pode o juiz, não pode o magistrado se valer de uma lei semelhante que traga um prejuízo a este agente, a este réu. Mas onde é que você quer chegar, Levi? Eu quero chegar, galera, no entendimento de que não é possível a aplicação da analogia in malam partem no direito penal, mas é possível a analogia in bonam partem. Então lembre-se que quando você fala em analogia, você tem analogia in malam partem, vou até tirar daqui, vou botar cá, viu, gente? In malam partem e in bonam partem. In malam partem é permitido, Levi? Não, não é. In bonam partem é permitido? É. Ou seja, se não existir uma lei específica tratando de uma situação específica dentro do direito penal, é possível o juiz se valer de um entendimento específico de uma outra lei, aplicável a um caso análogo? Sim, te dou um exemplo assim simples para você entender. O artigo 181 do Código Penal traz para nós aquilo que se chama de escusas absolutórias nos crimes patrimoniais. Só que você vai ver que existe um tópico específico, que é o artigo 181, inciso 1º, que trata do cônjuge.
Mas é algo que vem a beneficiar o agente. Você vai perceber que, desde que cumpridos alguns requisitos, se o crime patrimonial é praticado por um cônjuge em detrimento de outro, é possível que esse cônjuge esteja isento de pena. Ponto. Mas Levi não fala absolutamente nada sobre um companheiro. Se existe uma união estável entre duas pessoas, a lei não fala em companheiro. É possível fazer essa analogia? É. Por quê? Porque observe que essa analogia é in bonam partem. O companheiro aí vai se beneficiar de um entendimento. Ou seja, vai se beneficiar de uma analogia legislativa. Fechado? Por que eu tô chamando a atenção disso, gente? Porque a in bonam partem é permitida, in malam partem não é permitida. Agora, quando eu estiver tratando com vocês sobre interpretação da lei penal, você vai perceber que existe diferença entre analogia e interpretação analógica. Analogia e interpretação analógica. Por quê? Porque a interpretação analógica nos traz hipóteses em que o legislador traz uma fórmula genérica e a partir daí aquelas situações que se encaixam nessa fórmula genérica poderão ser utilizadas em bonam partem ou em malam partem. Por quê? Porque existe lei, amigo. Existe lei. Existe lei trazendo uma fórmula em abstrato, uma fórmula genérica. Levi, me dá um exemplo aí de interpretação analógica que pode ser feita. Perdão. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, homicídio qualificado. E aí você vai ver lá que o homicídio será qualificado quando praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ora, outro motivo torpe, eu dou uma fórmula genérica e a partir daí tudo aquilo que for objeto, tudo aquilo que for absurdo e puder ser enquadrado dentro dessa temática, poderá ser enquadrado. Em bonam partem, em malam partem. Então lembre-se, gente, não confunda analogia com interpretação analógica. Interpretação analógica admite tanto em bonam partem como em malam partem. Agora lembre-se, a analogia só admite em bonam partem, não admite em malam partem. Eu vou aprofundar isso na aula de interpretação da lei penal. Fechado? Fica aqui comigo, velho, que você não vai perder nada, meu brother. Você não vai perder nada. Nosso curso é show de bola. Fechado? Vamos nessa. Mais uma pra você. Eu vou até apagar aqui, viu, gente? Para que você consiga enxergar melhor. Aí já fica melhor, né, a sua visualização. Beleza? Vamos lá. Gente, a lei penal deve ser certa. Quando eu digo que a lei penal deve ser certa, significa dizer, gente, assim, no popular, que a lei penal não pode fazer curva. É reta, é direta. Meu amigo, você tem que me dizer exatamente o que é que você quer criminalizar. Com todas as circunstâncias que você quer me criminalizar. Ponto. Você não pode simplesmente trazer uma infração penal com uma conduta completamente genérica. Uma conduta que não se saiba exatamente o que é o crime e o que não é o crime. Eu não vou aqui me ater, mas existem diversos exemplos dentro da legislação penal de determinados fatos típicos de determinadas infrações penais que são criticadas, perdão, em razão da violação da taxatividade. Então lembre-se, o princípio da taxatividade deixa bem claro que a lei penal deve ser certa, direta, específica. No popular não pode fazer curva. Você tem que me dizer exatamente o que você quer criminalizar. Porque dentro dessa lógica, gente, que Beccaria já dizia que quanto mais certa for a legislação, mais conhecimento dela a população terá. Esse não é o objetivo a partir do momento que você publica uma lei penal? Sob a égide da prevenção geral, que as pessoas saibam que aquilo ali é um fato criminoso e não pratiquem? Pois é. É esse o ponto. Esse é o X da questão. Fechado? E aí, gente, encerrada a ótica do princípio da legalidade, eu preciso trazer para você o princípio da ofensividade e da lesividade. Gente, ó, partindo-se da premissa que o direito penal é o ramo do direito que nos traz as sanções mais gravosas, a gente tratou disso na última aula, as sanções mais gravosas, a gente precisa criar determinados regramentos a fim de nortear tanto o legislador como o operador do direito. Onde é que você quer chegar, Levi? Eu quero deixar bem claro, gente, que o direito penal só pode ser aplicado frente a uma conduta se essa conduta provocar uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. E aí, dentro dessa égide, dentro dessa linha de raciocínio, eu trago aí um conceito simples para você. O princípio da ofensividade ou lesividade no crime sin injúria,
exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui, gente, vai uma crítica que é feita por parte da doutrina. Observe que quando nós estivermos tratando do fato típico, quando nós estivermos tratando mais especificamente do elemento resultado do fato típico, você vai perceber que, quanto ao resultado, nós iremos dividir o resultado naturalístico, e o resultado jurídico. Quanto ao resultado jurídico, você vai perceber que os crimes eles podem ser crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de perigo eles se dividem em crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Crime de perigo concreto é aquele que se exige a prova de que a conduta do réu efetivamente colocou em perigo o bem jurídico de terceiro. Mas o crime de perigo abstrato ele não vai exigir essa prova. Por quê? Porque o perigo ele é presumido pela legislação. Levi me dá um exemplo aí de um crime de perigo abstrato. Lhe digo, porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 do Estatuto de Desarmamento. Ora, eu não preciso estar apontando para ninguém, eu não preciso estar ameaçando ninguém, eu não preciso estar fazendo absolutamente nada com a arma de fogo. Se eu não tiver o porte para estar com ela fora da minha residência, estarei diante de um fato criminoso. Ponto. Por quê? Porque esse perigo do bem jurídico ele é presumido pela legislação. Então, os crimes de perigo abstrato, já adiantando para você, porque nosso aulão é assim, uma coisa vai ligando a outra e você vai fazendo no seu caderno. O crime de perigo abstrato é aquele que o perigo é presumido, não exige a comprovação por parte do órgão acusador. Levi, onde é que você quer chegar? Parte da doutrina diz o seguinte, velho. Como é que você quer que eu aceite o crime de perigo abstrato se existe um princípio chamado princípio da ofensividade que exige lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico? Essa temática foi levada até o Supremo Tribunal Federal, gente, que indeferiu esse raciocínio e manteve a linha de que são constitucionais os crimes de perigo abstrato e respeitam o princípio da ofensividade ou lesividade. Eu trago essa curiosidade para você, não é bem uma curiosidade, é um tópico dentro do princípio da ofensividade, para que você entenda qual foi o questionamento que foi feito, e de brinde para você eu já trago o raciocínio vinculado aos crimes de dano e crimes de perigo. Fechado? Mas dentro da ótica do princípio da ofensividade, a gente precisa falar do princípio da alteridade, importante princípio. É um princípio, inclusive, que muitas vezes o aluno, o candidato, deixa passar. E é uma coisa muito simples. Porque o princípio da alteridade quer deixar bem claro que só é possível criminalizar uma conduta que ultrapasse a esfera particular do agente. Assim, Levi, no linguajar direto, faça o que você quiser com você, bonitinho. Só vai haver criminalização de sua conduta se ultrapassar da sua esfera. É por isso, gente, que suicídio não pode ser crime, tentativa de suicídio muito menos. Por quê? Porque não ultrapassou a esfera. Agora, você quer ver como fica mais claro para você compreender? Suicídio, de fato, não é crime, mas induzimento, instigação, auxílio ou suicídio é. Por quê? Porque está ultrapassando a sua esfera particular. Então, diante dessa linha de raciocínio, mais um conceito para você anotar. Eu sei que você gosta. É bom anotar conceito, gente. Fazer seu caderno é bacana, então tome nota. O princípio da alteridade, exige que o fato, para ser criminoso, lese bens jurídicos de terceiros, passando da esfera particular do agente. Pronto. Fechei o raciocínio para você compreender mais um princípio do direito penal. Tá vendo? É fácil, gente. É fácil. Agora a gente vai dar continuidade. Vamos nessa? Vamos nessa, porque a gente vai falar agora dos princípios mais importantes. Olha, esse aqui, de fato, assim, é top 3, meu amigo. Top 3 de relevância, top 3 de índice de recorrência em provas. Então, vamos ficar ligado? Gente, antes de lhe trazer uma visão mais didática sobre intervenção mínima, eu vou me valer de um conceito. E esse conceito talvez seja muito mais didático do que eu seria. Quer ver? O que o princípio da intervenção mínima nos diz? Nos diz que o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário. Opa, intervenção mínima. Ou seja, direito penal é um ramo do direito que ele somente será chamado a atuar em situações estritamente necessárias, comprovadamente necessárias. De modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, que é o seu caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o seu caráter fragmentário. E aqui me vale mais uma vez do conceito do professor Rogério Sanches. Mas o que é que eu quero que você compreenda?
o princípio da intervenção mínima, ele norteia principalmente o legislador, que ele vira para o legislador e diz o seguinte: amigo, você só pode criminalizar uma conduta se os demais ramos do direito não trouxerem uma solução viável e satisfatória para este conflito. E ainda, você só pode criminalizar uma conduta se o bem jurídico que você deseja proteger é um bem jurídico relevante. E essa lesão pode ser entendida como relevante ao seu agente, à sua vítima. Então, vamos esmiuçar por quê? Porque o princípio da intervenção mínima, gente, ele é dividido nos subprincípios ou princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Tá certo? Vamos raciocinar. O que é o princípio da subsidiariedade vai lhe dizer? Amigo, o direito penal é a última ratio, ou seja, nós só iremos nos valer das medidas penais se as medidas previstas nos outros ramos do direito não forem satisfatórias na solução do conflito. Levi me dá um exemplo assim simples. Vamos lá? Dever dinheiro a alguém é errado? É. Mas é o direito penal que deve ser aplicado? Via de regra, não. Por quê? Porque o direito civil é um meio jurídico que propõe uma solução satisfatória e viável à vítima desse ato ilícito. Pronto. Por que eu falo aí, gente? Por que eu falo aí em regra não? Porque, querendo ou não, eu preciso trazer muito rapidamente a temática, né, da inadimplência de pensão alimentícia. Apesar de não existir ali efetivamente aplicação diretamente de um direito penal, mas existe a medida prisional que, querendo ou não, é um dos patamares peculiares do direito penal. É por isso que eu faço essa simples analogia para você compreender. Tá? Mas dever dinheiro para alguém não ensejará a aplicação do direito penal, e sim a aplicação do direito civil. Por quê? Porque é um meio de resolução de conflito viável, ponto. Levi, me dá mais um exemplo, te dou. Uma determinada pessoa é dispensada sem justa causa de uma empresa. Ela tinha uma relação de emprego e foi dispensada. Essa pessoa faz jus às verbas rescisórias. O empregador não paga as verbas rescisórias. É o direito penal que será chamado a atuar? Não, é o direito do trabalho. O indivíduo deverá contratar um advogado ou utilizar o seu jus postulante na Justiça do Trabalho com o objetivo de reclamar suas verbas rescisórias, ou seja, existe um ramo do direito capaz de solucionar esse conflito. Ponto, meu amigo. Perdão, ponto. Agora vamos lá. Uma pessoa me dá uma porrada na cabeça. Abre minha cabeça e eu tomo 3 pontos. Outro ramo do direito vai me trazer uma solução satisfatória? Infelizmente não vai. É o direito penal que será chamado a atuar. Então, quando eu me referir à subsidiariedade, significa dizer que o direito penal é subsidiário. Ou seja, é a última ratio, é a última instância. Você só aplica o direito penal em situações em que, comprovadamente, as demais esferas de controle não são suficientes para sanar o conflito. Fechado? Isso é subsidiariedade. Mas, Levi, o que é fragmentariedade? E aqui eu vou tentar trazer para você uma análise bem específica. Observe, gente, que quando estamos falando de direito, falamos em bens jurídicos. Interesses humanos que nos são relevantes. Ponto. Falei isso na primeira aula. E eu disse para você não confundir bem jurídico com bem jurídico penal. Não disse isso para você? Disse isso para você. Então, digamos que isso aqui seja um mundo de bens jurídicos. Então, você tem bem jurídico tutelado pelo direito civil, você tem bem jurídico que é tutelado pelo direito do trabalho, você tem bem jurídico que é tutelado pelo direito administrativo, tem bem jurídico que é tutelado pelo direito tributário. Só que existe uma parcela de bens jurídicos que eles são tutelados pelo direito penal. Então, quando eu me referi à fragmentariedade, eu quero dizer que tão somente fragmentos de bens jurídicos é que podem ser tutelados pelo direito penal. E é qualquer fragmento? Não, são os fragmentos mais relevantes para uma sociedade. Sim, vida, integridade física, liberdade individual, dignidade sexual, administração pública. Então observe que somente os bens jurídicos mais importantes, cujas condutas podem provocar um perigo de lesão a um bem jurídico, é que nós traremos elas para o direito penal. Então, quando eu me referir à fragmentariedade, estarei me referindo que apenas aqueles fragmentos mais relevantes dentro do direito penal é que serão protegidos por ele.
Então, gente, é por isso que fala-se intervenção mínima. Ora, você só pode aplicar o direito penal quando não houver outro ramo do direito, outra esfera de controle capaz de sanar o conflito, e que o conflito que você queira sanar refira-se a um bem jurídico especialmente tutelado, um bem jurídico especialmente relevante, aquele que tem a proteção do direito penal. Fechado? Gente, princípio importantíssimo, princípio da intervenção mínima importantíssimo. Aqui eu não vou nem trazer maiores informações, porque você vai observar quando estiver resolvendo as nossas questões aí no nosso TEC Concursos. Fechado? Então, não dá para perder ou se passar com isso. Beleza? Dito para você, gente, eu preciso trazer o princípio da insignificância. Por quê? Porque o princípio da insignificância, gente, nada mais é do que um desdobramento do princípio da intervenção mínima e do princípio do subprincípio, como queira chamar, da fragmentariedade. Ora, meu amigo, se o direito penal é o ramo do direito que nos traz as punições mais severas em razão de prática de atos ilícitos, você vai concordar comigo que não é qualquer ato ilícito, mesmo que dentro de uma ótica penal, que vai justificar a aplicação do direito penal. Isso é muito simples. Então a ideia do princípio da insignificância é o seguinte: aquela conduta violou o bem jurídico de tal monta que justifique a atuação do direito penal? Pronto, é essa a reflexão. Antes de mais nada, é sempre bom mencionar que o princípio da insignificância ele encontra um sinônimo da doutrina, que é o princípio da bagatela própria. Quem se refere tão somente à bagatela pode incorrer em erro em uma situação específica de prova. Então tome nota que é o princípio da bagatela própria, ponto. A partir dessa linha de raciocínio é que a gente continua a trabalhar. Por quê? Levi, como é que se chega à ideia de princípio da insignificância? Pelo seguinte, gente. Quando nós estivermos estudando fato típico, você vai perceber que a construção tradicional do fato típico envolve conduta, resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. Tipicidade nada mais é do que a relação entre o fato e o direito. De que maneira o direito prevê aquele fato em específico, aquela conduta em específico. E dentro do estudo da tipicidade, você vai aprender comigo, mas eu já vou lhe antecipar, que o estudo da tipicidade ele é trazido para nós dentro de duas óticas. Sob a ótica da tipicidade formal e sob a ótica da tipicidade material. Levi, pelo que eu devo entender, tipicidade formal. Tipicidade formal nada mais é do que a adequação da conduta ao disposto em lei. É o que a gente chama de juízo de subsunção, esse termo é específico e é bom que você anote. Nada mais é do que o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente e o que a lei prevê. Então, no linguajar direto e específico, podemos entender que tipicidade formal nada mais é do que a previsão legal daquela conduta. Então, se uma conduta tem previsão legal como um fato delituoso, como uma infração penal, dizemos que ela possui tipicidade formal. Ponto. Então, o que seria tipicidade formal? Tipicidade formal, juízo de subsunção, adequação da conduta à lei. Ponto. E o que seria tipicidade material, Levi? Aqui, já iremos trazer para você uma ótica que não é tão recente assim, mas do ponto de vista da evolução do direito penal, vem de construções que são trazidas aí a partir da década de 60 e 70. Tipicidade material nada mais é do que um juízo valorativo da conduta, de modo a verificar se aquela conduta ofendeu de modo relevante ao bem jurídico. Aquela conduta ofendeu de fato o bem jurídico, penalmente tutelado, foi violado de maneira robusta, apto a justificar o direito penal. Então a tipicidade material vai fazer esse juízo valorativo. Enquanto que na tipicidade formal nós fazemos um juízo de adequação, na tipicidade material nós fazemos um juízo valorativo sobre a relevância da conduta. Ponto. E onde é que você quer chegar, Levi? Eu quero chegar no seguinte: o princípio da insignificância está intimamente vinculado ao princípio da tipicidade material. Por quê? Porque quando o operador do direito perceber que aquela conduta, embora prevista na lei, não viola o bem jurídico de maneira relevante, apto a justificar a aplicação do direito penal, entende-se que aquela conduta, por não ter tipicidade material, ela é insignificante. Portanto, fecha o raciocínio. Nós teremos a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela própria se percebermos que está ausente a tipicidade material, ou seja,
o juízo valorativo sobre a relevância da lesão ao bem jurídico. Só que isso aí é o mínimo. Por quê? Porque observe que o princípio da insignificância ele não pode ser aplicado a qualquer situação. O princípio da insignificância ele não pode ser aplicado a qualquer caso. Levi, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na ideia de que o próprio Supremo Tribunal Federal já trouxe os parâmetros vinculados ao princípio da insignificância. Já existem parâmetros próprios para isso. E são esses parâmetros que irão nortear a aplicação do princípio da insignificância. Tá certo? Levi, quais são esses parâmetros? Vamos lá. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. O professor Paulo Queiroz, ele faz uma crítica, ele propõe uma reflexão que é muito interessante, que ele diz o seguinte: esses requisitos, eles querem dizer exatamente a mesma coisa. Levi, como é que eu vou memorizar esses 4? Pelo menos, galera, tem um macete. Você que gosta de macete, vem aprender comigo. Levi, parâmetros para aplicação do princípio da insignificância. Qual é o macete? Pegue só as primeiras letras de cada um, ó. Qual é o macete, Levi? Mari. Você que é Mari, você que é Mariana, você que é Marina, você que é conhecida como Mari, sinta-se privilegiada. Você não pode esquecer, hein? Você não pode esquecer, hein? Se você é Mari, manda pra mim um direct, porque você precisa também ser homenageado nos meus stories. Porque esse macete é interessantíssimo. Mari, por quê? As iniciais de cada uma das palavras que compõem os parâmetros exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para fins de aplicação do princípio da insignificância. Levi, é só isso? Não. Eu ainda preciso chamar a sua atenção sobre as hipóteses de aplicabilidade ou inaplicabilidade do princípio da insignificância. Casos concretos que já foram decididos tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo Superior Tribunal de Justiça e que caem em prova. Você quer saber quais são essas hipóteses, quer saber quais são essas situações? Fica aí, vá beber uma aguinha, porque eu vou beber uma aguinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta para trabalhar com elas. Fechado? Volto já.